Gente bonita! Que prazer encontrar todos vocês em pleno sábado. Hoje é sábado. E não é um sábado qualquer, é um sábado especial, porque hoje é o primeiro encontro, a estreia, a grande inauguração desse novo projeto que a gente tem aqui no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo e que se chama Clube de Leitura. Então, o clube de leitura que a gente está iniciando hoje, eu vou contar tudo sobre ele direitinho para vocês daqui a pouco, logo depois que a gente conhecer os nossos 3 convidados especiais que estão aqui comigo. Professor Alcide, seja bem-vindo. Tudo bem, Mafezinha? Tudo jóia. Super honra aqui fazer parte nesse bate-bola. Ler é fundamental. Sucesso para todo mundo. Vamos lá, Mafê? Vamos juntos. Professor Anderson, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Maria Fernanda. É um imenso prazer compartilhar esse momento aqui com esse tema tão importante aqui para leitura. Prazer é todo meu. Sabe quem está com a gente, acompanhando a gente remotamente? O Matheus. Oi, Matheus. Oi, tudo bem? Tudo bem, querido? Obrigada por estar com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço. Ô, Matheus, posso te fazer uma pergunta? Se alguém te perguntasse assim, Matheus, numa escala de 0 a 10, quanto que você gosta de ler? 10. Eu adoro ler. Que legal! Então você está no lugar certo, Matheus. E assim como você e nós, professores que estamos aqui, tem um montão de gente em casa acompanhando a gente justamente porque gosta de ler. E a nossa ideia é que mesmo aqueles que não gostem de ler possam aproveitar também os nossos encontros. Então, sejam todos, todas, mais do que bem-vindas, bem-vindos ao Clube de Leitura do Centro de Mídias. Quero começar, já que o nosso tema é leitura, literatura, livros, eu vou convidar o professor Anderson, querido, para ler essa frase do Fernando Pessoa, mas é para ler como Fernando Pessoa. Ler é sonhar pela mão de outrem. Que coisa linda! Olha só como que o Fernando Pessoa faz a gente entender o que é a leitura. É um sonho, mas não é um mero sonho. É um sonho que, assim, a gente vai navegando nas águas de um rio que alguém construiu, que alguém montou, que alguém elaborou. E aí, quando a gente lê, a gente tem o direito, a gente acessa esse rio, essas águas que são aí guiadas pela mão de outra. Essa é a forma como Fernando Pessoa via a leitura e a forma como eu desejo que nós encaremos a leitura nos nossos encontros. O que a gente vai fazer, pessoal, nesse clube de leitura? Vejam só. Todos os meses nós vamos escolher uma obra literária assim relevante, né, de importância, seja ela nacional ou internacional. E, a partir da escolha dessa obra, a gente vai ler, debater, vamos pensar juntos, vamos refletir a respeito dessa obra. Então, nós vamos ler uma obra por mês e teremos encontros aos sábados para conversar sobre essas obras. E por que é que nós faremos isso? Professor Anderson, conta aí para a gente, vai? Então, por quê? A leitura aumenta nosso repertório, alimenta nossos sonhos, altera e engrandece nossas visões de mundo, enriquece nosso vocabulário, nos permite conhecer mundos, lugares e personagens diferentes e nos torna mais humanos. Ô, Matheus, você conseguiu reconhecer quem é essa personagem que aparece aí na tela agora? Conhece essa personagem? Acho que o Matheus está sem conexão aqui com a gente. Professor Alcides, conhece essa personagem? Eu estou até com medo de chutar. Vamos lá. Eu estou até com medo de chutar. Eu pensei até na Alice no País das Maravilhas. Quem mais você pensou? Está com uma chave na mão, é isso? Ela está com uma chave na mão, é a Alice, né? Ela está com uma chave na mão e talvez a gente possa pensar assim, que essa porta que a Alice vai abrir, a gente não sabe que porta que é. Eu acertei?
Claro que você acertou, é Uau, a Alice. Eita, nós, eu achando que estava falando besteira. Tá bom. Ela mesma. Será que a Alice não vai abrir assim a porta de um outro mundo, sei lá, com várias histórias novas? Quase como se ela estivesse abrindo um livro, né? E aí, pessoal, os nossos encontros eles acontecerão, então, quinzenalmente, combinados. Então, a gente vai se encontrar sábado sim, sábado não. Hoje estamos nos encontrando e daqui a 2 sábados nos encontraremos novamente e vamos juntos até o final do ano com o nosso clube de leitura. Quantos encontros a gente vai ter para discutir cada obra? A gente vai ter um mês. Como eu já contei para vocês, vocês mesmos farão a escolha da obra. Já vou contar direitinho como isso vai funcionar. E, a partir da obra escolhida, nós teremos 2 encontros por mês, isto é, um a cada 15 dias, para a gente conversar sobre a obra escolhida. A ideia é que, a cada encontro, a gente possa trazer elementos, possíveis interpretações sobre a obra, relacionar a história da obra com a nossa vida cotidiana. Será que a gente consegue fazer isso? Que aprendizados, que lições a gente pode tirar de cada uma das obras que a gente lê? Eu tenho certeza que vai ser um percurso bem enriquecedor e bem interessante. Bom, é um clube de leitura, não é? A gente não poderia deixar de fazer o nosso primeiro encontro com uma leitura. Um conto desse cara aí, ó, o Hans Christian Andersen. Quase. Você já ouviu falar nele, professor? Já. Só que agora me deu. Sabe quando você fala, eu conheço, aí não estou conseguindo pescar a obra que pertence a ele. Então, o Hans Christian Andersen, ele foi um escritor muito famoso, né, professor Alcide? Você também já ouviu falar nele? Já, inclusive, um escritor dinamarquês, se eu não me engano. Isso mesmo, dinamarquês. E ele trabalha muito com a perspectiva de fábulas, né? Alguma coisa que parece muito simples, mas que tem camadas profundas que levam a gente a uma reflexão bastante apurada, não é isso? Isso mesmo. Ele escreve muitas fábulas, ele escreve muitos contos de fada. Inclusive, pessoal, a gente vocês, né, que gostam bastante assim de animação, né? Saibam que muitas das animações que a gente vê estão baseadas, estão contando histórias, contos de fada, né, que foram escritos pelo Hans Christian Andersen. Vou contar só 2 para vocês. Ele é o autor da Pequena Sereia e ele é o autor também de uma animação que fez muito sucesso agora nos últimos anos, que é o Frozen, né, o Reino de Gelo. Então, quem escreveu essas histórias foi esse autor aqui, de que a gente está falando hoje. E a história que a gente vai comentar hoje é uma história muito legal e que talvez alguns de vocês já conheçam. O nome do conto é As Roupas Novas do Imperador. Mateus, está por aí? Pode repetir? Eu não ouvi, por favor. Ô, Mateus, sabe o que eu ia te perguntar? Se você já tinha ouvido falar nesse autor, o Hans Christian Andersen. Você já conhecia ele? Já tinha lido algum conto de fadas dele? Já tinha ouvido falar nele? Bom, eu já tinha ouvido falar. Se eu não me engano, foi em uma aula de projeto de vida do professor Anderson. Eu não lembro muito bem. E eu li por indicação sua, mas eu nunca tinha lido algum livro dele. E aí depois você vai contar pra gente se você gostou da leitura do conto, combinado? Combinado. Então tá bom. Professor Anderson, professor Alcides, vou contar para vocês muito brevemente como é que é a história desse conto. Então, é o seguinte. Havia, diz o nosso querido Andersen, havia, há muito tempo atrás, um certo reino em que vivia um rei muito orgulhoso, muito vaidoso. E, além de ser muito vaidoso, ele era também muito rico, de tal forma que ele podia, assim, comprar
as coisas mais lindas do reino, as coroas mais bonitas, adornadas com pedras preciosas, as roupas mais majestosas. Ele tinha um guarda-roupa assim de fazer inveja. Acontece que ele já tinha tantas roupas, tantas coroas, tantos sapatos, que chegou uma hora, ele olhou assim para aquele guarda-roupa real, ele falou, nossa, assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tenho tudo de mais bonito. Eu já tenho, sabe, eu já trouxe coisas da Índia, eu já trouxe coisas da China, eu já trouxe coisas de todos os cantos do mundo. E, puxa vida, eu queria uma coisa diferente. Queria uma coisa assim, que fizesse as pessoas me olharem e falar, nossa, olha esse imperador aí, hein? Ai, não sei como é que eu posso fazer as pessoas se impressionarem comigo, né? Todo mundo já está tão acostumado a me ver bem vestido, bem adornado, requintado. Conforme ele ia demonstrando esse desejo, essa insatisfação, havia 2 homens muito safados que andavam ali pelas ruas do império, né, do reino, e ouviam essa ladainha do imperador. Muito espertos que eram, resolveram tomar uma providência e aproveitar-se do desejo do imperador. Bateram na porta do castelo, Senhor Rei, Vossa Majestade, aqui estamos, temos uma oferta irrecusável para lhe fazer. O rei, um pouquinho ressabiado, né? Um pouquinho desconfiado, abre assim um pouquinho a porta do castelo e fala, quem que é? Oh, senhor rei, somos nós, eram os 2 homens safados. Somos nós, somos vossos honestos, sinceros súditos, estamos aqui para realizar o desejo real que vossa majestade vem manifestando. Nós temos um tecido que a hora que vossa majestade bater os olhos, vai ser amor à primeira vista, vai ser tudo aquilo que vossa majestade deseja e mais, porque esse tecido é tão especial, ele é tão especial, ele é uma coisa de outro mundo. O rei ficou, meu Deus, que tipo de tecido é esse? Eu tenho que ter esse tecido tem que ser meu, me contem mais, me mostrem esse tecido, por favor, que agora eu não estou cabendo em mim de ansiedade. Os 2 homens entram no castelo, e aí, meu amigo, aqui, senhor rei, o tecido. O rei olha assim, né? Aquele tecido está ali no chão, né? Aqui, senhor rei, o tecido estendido aqui no chão. O rei olha de novo. Senhor rei, vossa majestade, não vê o tecido? Esse tecido é especial, vossa majestade. Só quem vê esse tecido são as pessoas mais inteligentes do mundo. Aí o rei, nossa, é verdade, mas olha, que tecido lindo, rapaz. Nunca vi tecido mais lindo do que esse. E digo mais, vocês podem aí, estão contratados, podem fazer uma roupa aqui real, a mais fantástica que vocês conseguirem imaginar, vocês façam essa roupa real aí, com esse tecido maravilhoso que só os mais inteligentes veem. E assim foi feito. Os 2 homens subiram lá nos aposentos reais, se puseram a trabalhar dia e noite, mexendo lá no tecido. Toda vez que o rei se aproximava, eles, opa, peraí, vamos dar uma fingidinha aqui, né? Vamos fazer que a gente está costurando qualquer coisinha. Quando o rei virava as costas, eles falavam, ai, meu Deus, que baita rei, mais ignorante. Como foi fácil enganar esse rei. A gente só inventou aí uma historinha de tecido, ele caiu fácil, que nem um patinho. E assim eles enrolaram por semanas, por meses, fazendo aquela suposta vestimenta real, que só os inteligentes podiam ver. Depois de pronta, os 2 homens
chegaram ali em frente ao trono do rei. Vossa Majestade, queremos lhe entregar vossa vestimenta real aqui, ó, prontinha. Veja, aprecie esta obra-prima. Mostram ali, né, fazem assim. O rei olha aquilo, ele fala, nossa, que coisa linda, nunca vi vestimenta real mais maravilhosa. É amanhã mesmo que eu vou fazer um desfile por todo esse povoado, todo o meu reino, para todo mundo ficar de queixo caído com a minha roupa nova. Manda chamar todos os súditos, amanhã, não faltem, não deixem de comparecer, desfile real, é amanhã. E no dia seguinte, logo de manhã cedo, o rei acorda ansioso, ele mal consegue dormir, ele se veste, os seus servos o ajudam a se vestir. Ele está ali prontinho, ostentando aquela roupa com aquele tecido maravilhoso que só as pessoas mais inteligentes podiam ver. O rei abre as portas do castelo, começa a andar muito pomposamente, muito orgulhosamente pelas ruas. Vai andando no meio dos súditos, aquela multidão, todo mundo tinha comparecido, não tinha faltado ninguém. As pessoas vão olhando para aquela situação, ficam um pouquinho ressabiadas, um pouquinho desconfortáveis, mas nada demonstram, afinal de contas, é o rei, né? Depois de vários e vários metros caminhados, alguém lá no fundo da multidão, uma criança grita assim: o imperador não está vestido, como é ridículo, assim, quase pelado. Foi uma criança que gritou. Quando a criança fala aquilo e tem a coragem de falar o que ninguém até então tinha falado, aí era o que faltava. Todo mundo cai na risada e todo mundo percebe que, devido ao seu orgulho e à sua vaidade, o rei havia não só sido enganado, como havia também se tornado motivo de chacota diante de todos os seus súditos. Os homens safados pegam todas as moedas do rei e, fogem. Vão para outras paragens, vão para outros reinos, enganar outros reis, orgulhosos e vaidosos. Então, essa é a história das roupas novas do imperador. Como é que o Hans Christian Andersen termina esse conto? Ele diz assim: continuou a caminhar todo orgulhoso, como se nada de estranho ocorresse, acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais intensas de seus súditos. Os dois charlatães nunca mais foram vistos. Fugiram com todo o ouro e o imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino. Aí, eu queria falar de novo com o Matheus. Está por aí, Matheus? Estou por aqui. Oi, meu querido. Queria te perguntar uma coisa, Matheus. Me conta. Você gostou de ler esse conto? Como foi para você? Eu gostei. É um conto bem simples, mas ele é bem legal. E podemos dizer que ele tem um ensinamento final ali. É verdade, ele é curto, né? É um conto bem curto, mas ele faz a gente pensar numa porção de coisas. E como você disse, você percebeu um ensinamento, um aprendizado no final desse conto, né? Quer contar para a gente sobre isso, Matheus? Eu vou contar aqui. Ele teve a imaginação criativa, que é o que a gente precisa ter. Só que isso, ele acabou entrando demais e não conseguiu sair. E aí o pessoal tirou ele e ele não quis sair dessa mesma forma.
E aí aconteceu que ele, entre aspas, passou um pouco de vergonha. E essa imaginação criativa que ele teve, ela não funcionou no final. Eu acho ela tem um lado positivo. A imaginação, ela tem um lado positivo, porém ela tem um lado negativo. Que interessante. Eu não tinha pensado nisso, sabia, Matheus? Olha, se você tivesse que dar um conselho para esse rei, assim, se ele te chamasse e dissesse assim, Matheus, meu caro, me dê um conselho, me dê um pouco de sabedoria. O que você diria para esse rei, Matheus? Eu acho que eu diria para ele entrar um pouco mais na realidade. Ele está entrando demais na imaginação ali. E falar o que ele pensa, por conta que ele falou aquilo porque ele quis dizer que ele era um dos mais inteligentes, por causa que falaram que só conseguia ver aquele tecido que era os mais inteligentes. Então ele acabou mentindo e se deu mal. Mentira tem perna curta. Verdade, Matheus. Seria uma coisa mais ou menos assim, ô rei, seja você mesmo, né? Fale o que você pensa, em vez de ficar indo tanto na onda dos outros, né? Legal, Matheus. Professor Alcides, será que a gente conseguiria fazer algum tipo de paralelo, assim, com a nossa vida hoje, pensando nesse conto? Sim, posso fazer aqui um momento cabeção? Opa, vamos embora. Eu queria até me desculpar, de repente eu me empolgo, mas a Mafezinha aqui... Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. Você nunca pensou em ser contadora de história? Também já foi? Eu sempre falo que se eu não fosse professora, eu seria contadora. Porque assim, eu achei muito bacaninha, me lembrou muitos teatrinhos que eu levava meu filho, mandou super bem, interagiu de uma forma perfeita com o conteúdo da fábula. Meus parabéns. Mas voltando aqui para a tua pergunta, meio no esquema momento cabeção aqui, muitas vezes a gente fala que a paixão cega, o ódio cega, mas a vaidade também cega. Puxa. Ainda mais quando a gente tem medo de passar pelo ridículo ou em avaliações que coloquem a gente numa situação de constrangimento e faz com que a gente se pareça com algo que nós na realidade não somos. Inclusive, eu estava aqui discutindo com a professora Mafê quando rolou o convite. Nós vivemos hoje no mundo, hoje a gente tem a necessidade de ser hipócrita. Hipocrisia é você parecer ser alguma coisa. Mas a gente tem que ser autêntico o tempo todo. Galera, se a gente fosse ser autêntico o tempo todo, a vida da gente ia ficar meio insuportável, né? Já pensou quando alguém chega para você e fala, olha, você gostou dessa roupa? Você vira para a pessoa e fala, não, essa roupa é horrível. Nossa, fica muito complicado. Nunca vi nada pior que mau gosto. Pois é, por uma questão civilizatória, por uma questão de uma relação de uma forma saudável, muitas vezes a gente tem que, por cortesia, a gente não pode falar sempre o que a gente pensa. Só que a gente também não pode abrir mão de, muitas vezes, principalmente como a fábula traz, a gente fazer algumas revelações sinceras do que está rolando. Né? Isso pode ter um preço. Sim, mas nenhum preço é pior do que a cegueira. Eu queria fazer essa contribuição e dizer para vocês que o conto parece, às vezes, meio assim infantil, etc., mas ele vai revelando camadas extremamente reflexivas. Exato. Obrigada, muito obrigada pela contribuição, professor Alcides. Professor Anderson, alguma vez você já passou por algum momento na sua vida que você se sentiu mais ou menos como se você fosse esse rei, assim? Deixa eu ver. É difícil essa pergunta, difícil, né? De você estar tentando passar uma imagem de assim, grandiosidade. Isso. Olha, isso pode ocorrer com todo mundo, né? Você pode ter uma ação cotidiana que isso acontece. Por exemplo, no meu caso, de vez em quando eu estou vindo aqui para o trabalho, eu venho com as minhas sandalinhas, né? Olha só que bonitinho. E às vezes, elas me pregam peças comigo. Porque eu tropeço e dou aquela tropeçada, aquele tropicão. E aí, você simplesmente... Não, tropiquei? Lógico que não. Imagine, não, eu chutei foi a tudo pedra. Proposital. Não, aqui é tudo pensado. Eu vi o que só os inteligentes veem. Então, existe esses momentos assim no cotidiano, mas muitas vezes você pode estar numa situação
Por exemplo, uma vez eu estava num show da minha banda e era para cantar num certo momento lá. Uhum. E eu cantei errado. Cantei errado. E aí, o que eu fiz? Mistura com parte da música. Ah, a gente está improvisando. Então, às vezes essa atitude do rei, ela é necessária para que a gente consiga exercitar uma convivência aí e resolver alguns petelequinhos que aparecem na nossa vida. Exatamente. E sabe uma coisa que eu fico pensando também? E aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Matheus. Ô, Matheus, assim, às vezes eu gosto bastante de redes sociais, mas às vezes eu acho que as redes sociais fazem a gente se sentir um pouquinho que nem esse rei. Você não acha? Sim, por conta que nas redes sociais você é perfeita. Estamos te ouvindo, Mateuzinho. Eu falei que sim, por conta que nas redes sociais as pessoas fingem ter uma vida perfeita. É verdade. Às vezes a gente sente que precisa passar uma imagem, né? Como se a gente tivesse a vida mais feliz, como se fôssemos os mais inteligentes ou os mais bonitos. E quando a gente para pensar, será que a gente não está dando uma de rei com as suas roupas novas do imperador? É uma questão importante, né? Para a gente refletir assim, né? Nas nossas atitudes. É uma pena porque a gente já está se encaminhando para o final do nosso encontro. Foi um prazer ter estado com todos vocês. Professora Alcides, muito agradecida. Eu que agradeço. Professor Anderson, muito obrigada. O prazer é meu, a honra é minha. Matheus, querido, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Estaremos juntos, pessoal, e olha só, não deixem de escolher a obra que leremos em setembro, hein? Tá aí o link para vocês votarem, vejam aí na tela. Temos 3 opções, que são o Pequeno Príncipe, Dom Quixote e a Luneta Mágica. É com vocês, está na mão de vocês a escolha. Pequeno Príncipe. Ó, já tem torcida aqui, mas são vocês que vão escolher. A gente se encontra, pessoal. Um beijão, até mais.